Minha esposa, uma mulher de 29 anos e de uma beleza notável, me revelou que deseja explorar relacionamentos fora do nosso casamento. Ela foi direta e clara, e não me restou dúvidas sobre suas intenções. Naquela noite, eu havia planejado um jantar requintado em um dos nossos restaurantes favoritos. Cada detalhe foi cuidadosamente escolhido, toalhas brancas impecáveis, uma seleção de vinhos excepcionais, e até um colar de diamantes que ela mencionara em uma conversa casual. O presente custou quase $1000, um gasto considerável que eu sabia que teria que recuperar em breve. No entanto, durante o jantar, percebi que algo estava estranho. Nossas conversas, normalmente descontraídas, estavam carregadas de tensão. Ela parecia inquieta, seus olhos vagando pelo ambiente, como se estivesse à procura de algo ou alguém. Em vez de seu olhar habitual e focado, ela estava desviando os olhos de mim. Depois do prato principal e com mais vinho na mesa, ela decidiu compartilhar o que estava em sua mente. Amor, há algo sobre o qual tenho refletido há um tempo e acho que é o momento de conversarmos sobre isso, disse ela. Parei de beber meu vinho e me preparei para o que estava por vir. A mudança em seu tom de voz, agora mais sério, indicava que se tratava de um assunto importante. Eu comecei a imaginar o que poderia ser. Será que ela estava falando sobre o desejo de ter um bebê? Havíamos discutido isso anteriormente, concordando em esperar até que estivéssemos mais estabilizados profissionalmente e financeiramente. Havíamos atingido esses objetivos e eu estava entusiasmado com a ideia de começar uma família. No entanto, seu comportamento evasivo e falta de contato visual sugeriam que o assunto era diferente. Normalmente, falar sobre começar uma família envolvia sorrisos e troca de olhares apaixonados, mas naquela noite, algo estava claramente fora do lugar. Querido, precisamos conversar, começou Andrea, com um semblante sério que me fez perceber que a conversa seria importante. Tenho pensado muito sobre isso e é realmente fundamental para mim, continuou, com a voz um pouco hesitante. Preciso entender mais sobre quem sou fora do nosso relacionamento. Acredito que isso vai me ajudar a ser uma parceira melhor para você no futuro. Eu fiquei chocado, sentindo minha mente se confundir. O que você está tentando dizer? Perguntei, esforçando-me para manter a calma. Inclinei-me para a frente, tentando encontrar seu olhar, mas ela parecia evitar o contato. Eu quero me relacionar com outras pessoas, Rob. Acho que, se formos claros sobre isso, podemos evitar mágoas maiores no futuro. Suas palavras foram como um balde de água fria, fazendo meu coração acelerar e meu rosto esquentar. O que exatamente você quer dizer com outras pessoas? Perguntei, a voz agora carregada de incredulidade e raiva. Você está falando sobre se encontrar com outros homens? Ela hesitou, mordendo o lábio. Sim, isso é parte do que estou dizendo, ela confirmou finalmente. A sala ao nosso redor parecia girar. Você quer sair com outros homens e espera que eu aceite isso? Minha frustração não pôde ser contida. André, como você pode achar que isso é aceitável? Ela tentou estender a mão para mim através da mesa, mas eu recuei. Eu ainda te amo, Rob. Isso não mudou. Apenas preciso explorar essa parte de mim mesma. É algo que eu preciso fazer. Suas palavras soaram como uma traição, e mesmo que ela tentasse parecer calma, eu não conseguia entender. Enquanto o ruído do restaurante diminuía ao fundo, percebi que nossas vidas poderiam nunca mais ser as mesmas. O que você está dizendo, André? Meu choque era evidente na voz. Você quer ter um caso e espera que eu apenas aceite enquanto você se encontra com outros homens? Por favor, fale mais baixo, sussurrou André. Não precisamos que todos nos ouçam. Foi então que percebi que ela havia escolhido esse restaurante movimentado propositalmente, na esperança de que eu não fizesse uma cena pública. Ela me pegou de surpresa e eu estava completamente atordoado. Meu estômago se revirou e eu senti uma náusea crescente. Tudo o que havíamos comido parecia pesar ainda mais no meu estômago. A única pergunta que conseguia formular era o motivo. André, por que outros homens? O que significa explorar a si mesma? Você está dizendo que quer ter relações com outros homens? Está me deixando. Ela me olhou com olhos suaves, mas firmes. Não, Rob, eu não estou te deixando.
Há muitas razões para eu sentir que preciso fazer isso. Por favor, acredita quando eu digo que te amo profundamente. Você é minha alma gêmea. Imagina um futuro em que envelhecemos juntos e começamos uma família, mas, no momento, há coisas que preciso descobrir sobre mim mesma. Estou te pedindo apenas alguns meses para explorar isso. Depois desse período, eu serei completamente sua novamente, prometo. Embora suas palavras fossem destinadas a confortar, elas pairavam pesadas e incertas entre nós. Eu realmente poderia aceitar isso? Nosso casamento sobreviveria a essa situação? O pensamento me atormentava enquanto tentava processar o pedido dela. Isso parecia ser a coisa mais devastadora que eu poderia imaginar. Durante o jantar do nosso 5º aniversário, minha esposa me surpreendeu ao dizer que queria começar a ver outros homens. Ela esperava que eu simplesmente aceitasse, como se nada estivesse errado, e prometeu que tudo voltaria ao normal depois, como se nada tivesse acontecido. Ela até afirmou que isso a tornaria uma esposa melhor. Eu estava atônito, com a mente em branco e mal conseguia respirar, sentindo-me como se estivesse em um pesadelo. Levantei-me, coloquei meu guardanapo na mesa e bebi o vinho de uma vez só. Sem dizer uma palavra, coloquei o copo de volta, me virei e saí. Querido, para onde você está indo? Ela chamou, desesperada. Eu não sei, respondi, sem olhar para trás. Mas você provavelmente deveria pegar um táxi para casa. Saí do restaurante, encontrei meu carro e simplesmente dirigi. Eu não tinha um destino definido, apenas precisava ir embora. Minha cabeça estava latejando, com uma dor crescente na base do crânio que se espalhava, tornando difícil pensar em qualquer outra coisa. Dirigi sem rumo, perdido no som do motor e no borrão das luzes das ruas. O tempo e o lugar já não importavam. Na manhã seguinte, acordei no carro, com a cabeça pulsando e ao meu redor um ambiente desconhecido. Saí do carro, estiquei os braços e olhei em volta, tentando me convencer de que a noite anterior tinha sido apenas um pesadelo. Primeiro, eu precisava urgentemente usar o banheiro e encontrar uma boa xícara de café. Também precisava de um plano antes de pensar em voltar para casa. Depois de resolver as necessidades em um arbusto próximo, entrei no carro, liguei o motor e fui em busca de café. Encontrei uma pequena lanchonete, pedi o café da manhã e me sentei para refletir. Deixar minha esposa se relacionar com outros homens estava fora de questão, definitivamente marcaria o fim do nosso casamento. Apesar de tudo que ela disse, eu não conseguia me livrar da sensação de que ela não era a pessoa que eu acreditava ter casado. Talvez ela estivesse passando por uma crise, com ideias totalmente fora da realidade. Eu não sou psicólogo, apenas um homem incrivelmente confuso no momento. Verifiquei meu telefone, que havia desligado durante a noite. Ao ligá-lo novamente, vi várias mensagens e chamadas perdidas de Andrea. Ela estava preocupada com meu paradeiro e meu estado. Naquele momento, eu não me sentia pronto para voltar para casa ou conversar com ela, mas sabia que não poderia evitar isso para sempre. Decidi não responder às mensagens por enquanto. Depois de várias xícaras de café e um robusto café da manhã com ovos e bacon, elaborei um plano básico sobre o que fazer a seguir. Era hora de enfrentar a situação que me aguardava em casa. Quando cheguei na garagem, Andrea saiu correndo pela porta da frente, com um rosto cheio de preocupação. Querido, onde você esteve a noite toda? Eu estava tão assustada, pensando que você poderia ter sofrido um acidente ou algo pior, disse ela, tentando me beijar. Eu dei um passo para trás e respondi firmemente. Andrea, eu preciso tomar um banho e me arrumar. Depois disso, precisamos sentar e conversar seriamente sobre essa ideia de explorar a si mesma que você mencionou ontem à noite. Passei por ela e fui direto para o quarto, onde tirei o terno que usará durante a noite. Tomei um banho quente e relaxante, usando esse tempo para pensar no que precisava dizer. Minha mente estava cheia de dúvidas. Eu precisava entender se ainda tinha uma esposa ou se isso era apenas uma forma dela me dizer adeus. Talvez fosse um teste para ver o quanto eu estava comprometido. Tentar decifrar o que ela realmente queria estava me deixando ansioso. Eu a amava, sem dúvida. Nós nos casamos e tivemos um casamento maravilhoso, comemorado com uma viagem pela Europa.
Nunca pensei em estar com outra mulher, eu estava totalmente comprometido. Mas agora parecia que ela não estava na mesma sintonia. Felizmente, não tínhamos filhos, o que tornava as coisas um pouco mais simples. O futuro do nosso relacionamento dependia completamente de como os próximos dias e semanas se desenrolariam. Depois de trocar para roupas limpas, fui para a cozinha preparar outra xícara de café. Peguei um bloco de notas e uma caneta, e notei Andréa sentada na ilha da cozinha, com os olhos fixos em mim. Tentei parecer calmo, mas minhas emoções estavam em turbilhão. Com o café na mão, sentei-me de frente para ela. Andréa, pode me explicar novamente por que você quer buscar relacionamentos fora do nosso casamento? Andréa me olhou diretamente e disse: Querido, eu preciso de validação como mulher. No momento, sinto que minhas necessidades não estão sendo atendidas. Quero explorar essas necessidades e ver se posso encontrar satisfação por conta própria. Então, você está incerta sobre suas necessidades e pretende descobrir o que elas são? Perguntei, tentando manter um tom neutro. Além disso, você planeja se afastar temporariamente do nosso relacionamento para encontrar o que está procurando? Não, querido, eu não vou sair de casa. Vou permanecer aqui com você, respondeu Andréa rapidamente. No entanto, preciso da liberdade para estabelecer meu próprio horário e fazer as coisas no meu próprio ritmo. Quando você acha que gostaria de começar essa exploração e adotar seu novo horário? Perguntei. Bem, eu suponho que qualquer momento funcionaria, ela respondeu, com uma pitada de incerteza na voz. Você concorda com a minha necessidade de explorar isso? Não, eu não concordo com isso, Andréa, disse firmemente. Quando nos casamos, prometemos ser parceiros e amantes por toda a vida. Agora você quer buscar outros amantes? O que devo pensar disso? Parece que você está se desconectando do nosso casamento. Querido, não é bem assim, Andréa disse, com frustração na voz. Eu preciso encontrar uma conexão que sinto que está faltando há algum tempo. Nossas vidas se tornaram apenas trabalho. Não me sinto mais apreciada por você como me sentia quando nos casamos. Você se sente desvalorizada? Meu Deus, tudo o que faço é por você, eu retruquei, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Estou me esforçando ao máximo para garantir nosso futuro e realizar o sonho que tivemos ao nos casarmos. Estamos quase quitando esta casa, por favor. Eu sabia que precisava enfrentar a questão crucial. Você está realmente planejando se envolver com outros homens? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não posso afirmar com certeza o que farei. Se a situação parecer certa com a pessoa certa, eu posso considerar isso, ela respondeu, desviando o olhar. Então você está cogitando a infidelidade, insisti, não conseguindo esconder minha incredulidade. Não é infidelidade, Rob. Não é trair se você está ciente disso, ela disse com calma. Minha pressão arterial estava nas alturas. Respirei fundo e tomei um gole de café, desejando que fosse algo mais forte. Precisava manter a compostura para lidar com a situação. Deixe-me entender, Andréa, eu disse, tentando compreender o que estava acontecendo. Você pretende encontrar outros homens, sair com eles e talvez até se envolver intimamente. E ainda assim, continuará morando aqui comigo, certo? Não é tão simples, Andréa respondeu, com um tom de incerteza. Ainda estou decidindo. Para mim parece bastante simples, eu contrapus. E quanto a nós? Vamos simplesmente suspender nosso casamento? Você espera que ainda mantenhamos a intimidade enquanto você explora isso? Claro, Rob, somos uma família. Eu te amo profundamente e quero que continuemos como uma família. Isso é algo que eu preciso fazer por mim mesma, ela disse, com um olhar de súplica por compreensão. E com que frequência você planeja fazer isso, Andréa? Todo fim de semana? Várias vezes por semana? Todas as noites? Até onde você pretende levar essa exploração? Eu ainda não decidi, querido. Por que você está tão preocupado com os detalhes? Andréa perguntou, soando frustrada. Eu preciso saber como será minha vida enquanto você está saindo para encontrar, namorar e se relacionar com novos parceiros.
Não tenho uma namorada, Andrea, pelo menos não ainda, eu disse, a última parte saindo mais amarga do que eu pretendia. Respirei fundo e exalei lentamente, tentando conter minha raiva. Andrea, eu preciso de clareza antes de sairmos daqui hoje. Você realmente decidiu sobre isso? Considerou o impacto que isso terá em nosso casamento? Andrea assentiu, mas evitou responder diretamente à minha pergunta. Parecia que ela não havia considerado como eu poderia me sentir, nem refletido sobre minha perspectiva. Então, ela disse algo que alterou nosso futuro. Se você realmente me ama, você me deixará fazer isso. Eu respondi de forma firme. Se você realmente me ama, Andrea, não prosseguirá com isso. Esta é a minha condição. Infidelidade, mesmo quando anunciada, é algo que destrói um casamento. Era hora de estabelecer minhas condições não negociáveis. Se você deseja se relacionar com outros homens, você terá que se mudar. Não vou dividir a casa com você enquanto você tem encontros e relacionamentos com outros, e trazer esses parceiros para nossa casa está fora de cogitação. Você precisará encontrar um lugar para ficar. Querido, para onde eu deveria ir? Talvez você possa ficar com alguma amiga sua, como a Jéssica da escola. Ela está divorciada e sozinha, não é? Pergunte a ela se pode ficar com ela por um tempo. Caso contrário, você pode alugar um apartamento temporário. Todas as despesas, incluindo utilidades e pagamento do carro, serão de sua responsabilidade. Andrea, que era professora de terceiro ano com um salário substancial, parecia perceber que minha disposição para compromissos estava em jogo. Eu, como contador especializado em auditoria forense com um bom salário e bônus anuais, estava mostrando que não estava disposto a aceitar qualquer coisa que não fosse aceitável para mim. Andrea, aparentemente acreditando ter vencido, fez contato visual e disse, claro que sim, querido. Eu te amo profundamente, você é meu marido e quero construir uma família com você. Eu contra-argumentei, e quanto a mim, enquanto você estiver se envolvendo com outros homens? Você espera que eu permaneça fiel a você enquanto você tem relacionamentos fora do casamento? Devo esperar pacientemente que você termine com seus parceiros e depois voltar para mim? Você considerou o impacto que isso terá em mim? Eu quero que você seja minha esposa e a mãe dos nossos filhos, e só você. A forma como ela expressou seu amor parecia estranha para mim. Ela já havia reconhecido que não poderia trazer seus amantes para nossa casa e parecia ver isso como uma vitória pessoal. Assim, ela poderia desfrutar de seus relacionamentos sem temer minha intervenção. Está bem, você precisa decidir onde vai ficar e me informar esta semana. Mas, por agora, temos algumas questões para resolver. Quero que você mova suas roupas e pertences para o quarto de hóspedes. Não tenho certeza se consigo compartilhar a mesma cama com você no momento. Seu plano é muito doloroso e sinto como se você estivesse me deixando, mesmo que não tenha dito isso claramente. Então, Andrea, o que devo fazer com tudo isso? Andrea ficou em silêncio, talvez começando a perceber que minha aceitação não era tão garantida quanto ela imaginava. Ela parecia surpresa com meu pedido para que se mudasse da nossa cama, mas o que realmente esperava? Pensava que eu era tão complacente a ponto de permitir que ela se envolvesse em casos extraconjugais e depois retornasse como se nada tivesse acontecido? Absolutamente não. Andrea tinha uma amiga, Jéssica, que eu suspeitava estar influenciando suas ideias. Jéssica, uma professora de quarto ano na mesma escola que Andrea, foi expulsa 2 anos depois de ser pega traindo o marido com vários parceiros. Aos 35 anos, Jéssica era atraente e tinha um corpo chamativo, mas sua tendência a se envolver com qualquer homem que lhe dirigisse um sorriso levantava suspeitas. Era plausível que Jéssica estivesse incentivando Andrea a explorar-se antes de considerar começar uma família. Para mim, a situação era clara: se Andrea insistisse em explorar outras pessoas, não haveria espaço para uma família, pelo menos não comigo. O resultado seria um divórcio. Levantei-me da mesa e comecei a caminhar. Andrea perguntou: isso é tudo, Rob? Você realmente quer que eu me mude? Sim, por agora, respondi. Não me entenda mal, Andrea. Eu não quero que você passe por isso, mas fizemos um voto de monogamia quando nos casamos e você está planejando quebrar esse voto. O que você espera que eu faça?
Ficar aqui sentado enquanto você se envolve com outros homens? Se é um casamento aberto que você quer, então acho que também terei a mesma opção. Andrea ficou sem palavras e eu saí antes que a conversa se transformasse em uma briga. Peguei as chaves do carro e saí de casa. Querido, para onde você vai? Ela me chamou. Não sei ainda, mas não se esqueça de mudar suas coisas para o quarto de hóspedes e comece a procurar um novo lugar para ficar. Lembre-se de que você não deve começar com seus casos extraconjugais até ter se mudado, respondi, batendo a porta com mais força do que o habitual. Enquanto considerava ir ao apartamento de Jéssica para confrontá-la, sabia que precisava controlar minha raiva e frustração por enquanto. André havia criado essa situação e teria que enfrentar as consequências. Além disso, Jéssica provavelmente estaria disposta a acolher Andrea, e eu precisava evitar a tentação de confrontá-la fisicamente. Na segunda-feira de manhã, eu já estava fora de casa antes que Andrea acordasse. Tinha muito trabalho a fazer em relação ao plano, considerando as ações de Andrea. Não tinha intenção de aceitar sua infidelidade. Com Andrea aparentemente decidida sobre o futuro do nosso casamento, eu precisava agir. Era doloroso pensar que ela acreditava que poderia buscar outros relacionamentos e que eu ficaria pacientemente esperando e aceitando quando ela voltasse. E se ela retornasse com uma doença sexualmente transmissível ou, pior, grávida? Isso eu não permitiria. O primeiro passo foi contatar meu advogado. Embora ele não fosse especializado em divórcios, sendo mais um amigo que lidava com uma variedade de questões legais, como imóveis e testamentos, ele poderia me encaminhar para um especialista. Ele me recomendou uma advogada especializada em divórcios em sua firma, e eu agendei uma reunião com ela para a mesma tarde. A conversa foi desafiadora, mas a advogada era experiente e conhecia bem as leis do Estado. Eu não queria que o divórcio se tornasse uma batalha amarga, na verdade, estava disposto a uma divisão justa de 50-50 dos nossos bens. Quando nos casamos, não tínhamos muito, e ambos trabalhamos duro para construir uma vida confortável. Portanto, estava disposto a dividir as coisas igualmente. Lutar pelos bens apenas prolongaria o processo de divórcio, e nada valia a pena se arrastar por causa de uma esposa infiel. A papelada seria preparada e mantida em espera até que eu tivesse provas concretas da infidelidade de Andrea. Por enquanto, essa era apenas uma etapa inicial. A semana passou lentamente. Evitei ficar em casa o máximo possível, saindo todas as noites, principalmente para a academia, para aliviar o estresse. Notei que Andrea estava passando muito tempo com Jéssica. Na quinta-feira, ela me informou que ficaria com Jéssica por algumas semanas até encontrar um lugar mais adequado. Eu sabia que isso facilitava para ela ter relacionamentos sem interrupções minhas. Parecia que Jéssica também estava envolvida com seus próprios parceiros, criando uma situação complicada e confusa. No sábado, uma semana após comemorarmos nosso 5º aniversário de casamento, Andrea deixou claro que estava se preparando para se envolver com casos extraconjugais, empacotando suas coisas no carro. No entanto, ela hesitou antes de partir. Querido, eu não quero ir. Você tem certeza de que não podemos encontrar uma solução para que eu possa ficar? Ela implorou. Eu te amo profundamente e realmente quero melhorar nosso casamento. Senti uma mistura de frustração e exasperação ao responder: Andrea, se você realmente me amasse e quisesse melhorar nosso casamento, não seguiria com isso. Eu gostaria que você ficasse aqui, mas não posso tolerar que você tenha relações íntimas com outros homens enquanto ainda é minha esposa. Eu te amo, mas não posso aceitar isso. Se você não considerar buscar aconselhamento de casamento para resolver nossos problemas, não sei o que mais posso dizer. Então, por favor, vá. Enquanto ela carregava suas coisas para o carro, fui ao depósito de ferragens para comprar novas fechaduras para a casa. Troquei 3 fechaduras e mudei o código de segurança do abridor da garagem. Na noite de sábado e durante todo o domingo, permaneci em casa, olhando para as paredes e esperando que Andrea voltasse e encontrasse um caminho de volta. A semana seguinte foi especialmente difícil para mim. Fui à academia diariamente e comecei a correr para aliviar o estresse. Às vezes, me vi afundado em uma profunda depressão, desejando ir até Andrea e implorar para que voltasse.
Intelectualmente, ainda lutava para entender o fato de que minha esposa estava se envolvendo em casos extraconjugais enquanto ainda estávamos casados. Isso me fazia sentir como um colossal fracasso. Será que eu era realmente tão inadequado que ela se sentia à vontade para exibir sua infidelidade? Parece que sim. Busquei informações online sobre a psicologia da infidelidade e por que os cônjuges traem. Descobri que cerca de 40% das pessoas casadas se envolvem em infidelidade. O que me surpreendeu ainda mais foi que quase 90% delas optam por permanecer em seus casamentos, muitas vezes tolerando silenciosamente a infidelidade do parceiro, especialmente quando há filhos envolvidos. Muitas esposas que traem afirmam ainda amar seus maridos e famílias, mas buscam emoção fora do casamento, algo que sentem estar faltando em casa. Muitas mulheres que se envolvem em casos extraconjugais relatam que a rotina em casa pode ser esmagadora. A tarefa diária de manter a família, lidar com as atividades das crianças e as responsabilidades cotidianas pode tornar o sexo e a intimidade com o cônjuge um tanto monótonos. Elas buscam a emoção de um amante que as concentre completamente, sem a necessidade imediata de discutir sobre filhos ou tarefas. Talvez a chave para um casamento bem-sucedido seja tratar a esposa com a mesma atenção que se daria a um amante, sem o divórcio, simplesmente desfrutando do aspecto físico. Considerei a ideia de tentar reconquistar minha esposa em um clube que ela e Jéssica frequentavam. As pessoas se envolvem em casos extraconjugais por várias razões: insatisfação sexual no relacionamento, falta de paixão ou uma desconexão entre os cônjuges. Às vezes, até como retaliação por infidelidade do parceiro. Algumas mulheres afirmam que traem para salvar seus casamentos, embora eu seja cético em relação a essa ideia. Os pesquisadores sobre infidelidade conjugal relatam que o casamento é complexo e exige esforço contínuo. Casamentos abertos, onde ambos os cônjuges consentem em ter outros relacionamentos e parceiros sexuais, raramente sobrevivem a longo prazo. Formam-se vínculos emocionais, os sentimentos são inevitavelmente feridos e a maioria acaba se divorciando. Casamentos poliamorosos são igualmente complicados, especialmente quando há filhos envolvidos. A preocupação com a introdução de doenças sexualmente transmissíveis é uma constante. Pessoalmente, acredito que a monogamia é a melhor abordagem em um casamento. Se ambos os parceiros não concordam com isso, devem reconsiderar seu compromisso ou buscar outros relacionamentos. Questiono-me se negligenciei minha esposa e a afastei. Será que falhei em dar a ela a atenção que precisava enquanto estava concentrado em construir uma vida para nós? Estava eu errado? Não tenho certeza. O que sei é que me sentia profundamente infeliz com a decisão de Andrea de deixar nossa casa para se envolver em casos extraconjugais. Ela buscava coisas que acreditava que eu não estava fornecendo, mas não via como suas ações poderiam melhorar nosso casamento. A semana seguinte passou lentamente. Evitei ligar para Andrea e ela enviou apenas uma mensagem pedindo que eu encaminhasse sua correspondência para seu novo endereço. Sua comunicação estava centrada apenas em questões práticas, sem qualquer indício de desejo de salvar nosso casamento. Claramente, ela estava seguindo seu plano de encontrar um namorado ou, possivelmente, dois para entretenimento. Considerei seguir Andrea do seu apartamento para descobrir com quem ela estava se encontrando. Dirigi várias vezes pelo local, mas resisti à tentação de parar. Percebi que não deveria me submeter a isso. Eu precisava deixá-la tomar suas próprias decisões, caso contrário, ela nunca seria realmente minha esposa novamente. A cada dia que passava, a probabilidade de ela retornar diminuía, e, quanto mais tempo passava, menos inclinado eu estava a aceitá-la de volta. Um mês se passou com comunicação mínima entre nós. Então, inesperadamente, Andrea apareceu em casa sem aviso. Quando sua chave não funcionou na fechadura, ela tocou a campainha e bateu na porta. Atendi com uma expressão impassível. Andrea, o que você está fazendo aqui hoje? Perguntei. Ela respondeu, querido, minha chave parece não funcionar na fechadura. O que está acontecendo? Eu troquei todas as fechaduras, respondi, bloqueando-a ao tentar entrar. O que você quer, Andrea? Perguntei. Ela respondeu, vim buscar algumas coisas que deixei para trás quando me mudei para a casa da Geis.
Mais uma vez, a visita de Andrea não era para me ver, era uma questão de negócios, focada apenas em recolher seus pertences, sem considerar o impacto que sua presença poderia ter em mim. Ela parecia alheia ao sofrimento que estava causando. Será que ela era tão ingênua ou iludida a ponto de acreditar que eu não me importava com seus encontros com outros homens ou que eventualmente a aceitaria de volta? Na garagem, havia algumas caixas com suas coisas que eu havia reunido. Por que você fez isso, querido? Ela perguntou ao ver as caixas. Deixei-a entrar, já que, afinal, a casa ainda era parcialmente dela. Fomos até a garagem, onde ela encontrou várias caixas com seus pertences prontas para serem levadas. Quanto tempo você pretende ficar com Jéssica? Eu perguntei. Ela respondeu, a Jéssica tem sido muito solidária. Vou ficar com ela por um tempo, provavelmente alguns meses, e então voltarei para ser uma esposa melhor para você. Podemos então começar uma família juntos. Reprimi um revirar de olhos e um sentimento de desgosto. Como ela poderia achar que se envolver com outros homens a tornaria uma esposa melhor e mais preparada para a maternidade? Eu tinha uma visão totalmente diferente sobre isso. Então, você já encontrou um namorado? Como estão as coisas com seus novos namorados? Perguntei diretamente. Andrea corou e, embora não precisasse de uma resposta, já sabia. Finalmente, ela admitiu. Geis e eu temos saído com alguns caras do clube em que frequentamos, mas é só isso. Não consegui evitar continuar questionando. E como estão as coisas com eles? Andrea corou ainda mais e começou a vasculhar as caixas de seus pertences. Saí da garagem e fui para a cozinha para tomar meu café e ler o jornal. Poucos minutos depois, ela saiu carregando uma bolsa grande e começou a inspecionar a cozinha, talvez esperando encontrar a casa em desordem após sua saída. Para sua surpresa, estava impecável. Eu havia contratado uma equipe de limpeza que vinha 3 vezes por semana, então o lugar estava em perfeitas condições. Não havia pilhas de louça suja, garrafas de cerveja vazias ou montes de roupa suja. A casa estava em ordem perfeita, e eu me concentrava em manter a compostura, apesar de minha esposa ter me deixado para buscar relacionamentos com outros homens. Há mais alguma coisa que você precisa, Andrea? Perguntei, notando seu interesse na situação aqui. Sem você, ela respondeu. Então, querido, você tem estado bem desde que comecei a ficar com a Geis? Estou bem, respondi. Tenho me ocupado bastante com o trabalho e frequentemente estou na estrada. Preocupada, ela perguntou, você tem saído ou tem ficado sozinha em casa? A pergunta crucial havia chegado. Era hora de introduzir uma pequena reviravolta na conversa e observar sua reação. Tenho tentado me manter ocupado, expliquei. Entrei para um grupo de ciclismo que se encontra 2 vezes por semana para passeios organizados. Partimos de um ponto específico e pedalamos juntos por 40 a 60 minutos. Tem sido bastante agradável e conheci muitas pessoas novas. Eles são um grupo fantástico. Normalmente, depois do passeio, vamos a algum lugar para tomar uma cerveja e comer um hambúrguer, pois todo esse ciclismo dá uma fome. Fiz um esforço consciente para evitar o álcool em excesso, já que isso não ajudaria meu bem-estar. Meu peso havia diminuído em 15 libras nas últimas semanas, em parte devido ao exercício e em parte pelo estresse causado pelas ações dela. A atividade física regular talvez fosse a única coisa impedindo um colapso mental total. Ela respondeu com um tom que indicava mais interesse nas minhas atividades do que a pergunta inicial sugeria. Percebi que ela queria saber se eu havia começado a encontrar outras mulheres. À medida que Andrea se afastava de casa, parecia começar a perceber que seu plano não estava se desenrolando como esperava. Talvez ela estivesse começando a entender que seu marido fiel poderia encontrar outra pessoa e decidir que não precisava mais dela. Sua busca por um namorado para compensar a atenção que acreditava não ter recebido poderia ter repercussões mais significativas do que ela havia imaginado. Mais tarde, descobri que Andrea estava saindo com 2 homens do clube que frequentava com Jéssica e tinha se envolvido intimamente com ambos em várias ocasiões. No entanto, nenhum deles parecia interessado em passar tempo de qualidade com ela além dos encontros íntimos. Ambos os homens eram casados e buscavam apenas diversão casual, tratando Andrea como uma fonte de entretenimento,
um clássico exemplo de pump and dump. Após 2 meses, eu já havia aceitado o fim do meu casamento e estava pronto para iniciar a próxima fase do meu plano. Andrea havia cortado o contato comigo há semanas, deixando claro que não estava pensando em mim ou em nosso casamento. Ela estava livre para buscar seus desejos e não demonstrava inclinação ou desejo de retornar para casa. Mesmo que ela pensasse em voltar, isso viria com uma infinidade de condições, e eu estava incerto sobre aceitar seu retorno. Além disso, descobri que ela tinha tirado férias na República Dominicana com um de seus namorados durante as férias escolares, desfrutando de uma escapada ao sol e outros prazeres. Se essa era sua ideia de fortalecer nosso casamento por meio da infidelidade, deixava muito a desejar. A influência das narrativas persuasivas de Jéssica, que me retratavam como um marido negligente que havia ignorado minha esposa, afetou a mentalidade de Andrea antes dela decidir abandonar nosso casamento. Agora, ela vivia em um apartamento de 2 quartos com sua amiga divorciada descontenta, e sua reputação entre colegas de trabalho e familiares estava rapidamente se deteriorando. Quando a mãe de Andrea soube que a filha estava no Caribe com outro homem, entrou em contato comigo para entender a razão da nossa separação. Ela provavelmente assumiu que tivemos conflitos conjugais. Expliquei que Andrea havia me deixado para se envolver com outros homens, uma revelação que a surpreendeu. Sugeri que conversasse diretamente com Andrea para obter a verdade. A mãe de Andrea perguntou a ela: Andrea, por que você deixou sua casa? O que está acontecendo entre você e Robert? Ele está te maltratando? Andrea respondeu: Não, mamãe, ele não está me maltratando, mas não me dá a emoção que eu procuro agora. Não me sinto desejada ou atraente para ele. Preciso dessa sensação para me sentir valorizada, então estou buscando isso em outro lugar. Quero me divertir antes de Rob e eu começarmos uma família. Pretendo voltar para ele em alguns meses, quando ele vai me valorizar mais e tudo ficará bem. Você verá. A mãe de Andrea ficou chocada e advertiu: Querida, se você se envolver em casos extraconjugais, Robert não vai querer você como esposa. Traí-lo é a pior maneira de terminar seu casamento. Você não entende isso? Eu sei que Rob me ama, mamãe Andrea respondeu com confiança. Ele entende minhas necessidades. Vou voltar para casa em alguns meses, talvez 1 ano no máximo, e então começaremos uma família. Querida, você deve vir à razão e voltar para casa agora, senão não haverá casamento ou marido para o qual voltar, e certamente não haverá filhos com ele. Você entende? Implorou a mãe. Eu estou confiante de que Rob me ama, insistiu Andrea, permanecendo firme em suas convicções. Mesmo os esforços sinceros de sua mãe não conseguiram fazê-la mudar de ideia. Então, adotando a mentalidade de que o que é bom para o ganso é bom para o ganso, decidi explorar a possibilidade de seguir em frente sem ela. Após cerca de 3 meses desde a partida de Andrea, eu estava pronto para seguir adiante. Reuni coragem e convidei uma das mulheres que conheci no grupo de ciclismo para um encontro, buscando principalmente companhia feminina e uma pausa da rotina monótona que havia enfrentado desde que minha esposa se mudou. Meu dia a dia consistia em trabalho, academia, ciclismo e sono, repetindo-se dia após dia, enquanto esperava que essa situação chegasse ao fim. Parte de mim esperava que Andrea voltasse e pusesse fim a essa confusão, mas isso parecia improvável. Eu tinha que aceitar a realidade de que ela provavelmente não voltaria, pelo menos não como a esposa que eu conhecia. Parecia que ela estava saboreando sua nova liberdade e buscando a excitação e validação que faltavam em nosso casamento, refletindo o comportamento que psicólogos frequentemente atribuem a mulheres casadas que traem seus maridos. Decidi marcar um encontro de forma natural, evitando parecer desesperado ou abordando alguém aleatoriamente. Queria me familiarizar com as pessoas do meu grupo de ciclismo e criar uma conexão genuína antes de convidar uma mulher para um encontro. A maioria dos meus amigos de ciclismo sabia sobre minha separação e alguns até podiam estar cientes do envolvimento de Andrea com outras pessoas. Em uma cidade pequena, as notícias se espalham rápido. Quando pedi a Diane, uma das mulheres do grupo, para tomar um chá ou uma bebida, fiquei agradavelmente surpreso quando ela aceitou. Sugeri sairmos em uma noite de sábado para um lugar agradável e planejei um passeio de caiaque em um lago próximo antes do jantar. Eu tinha alguma experiência com caiaque de anos atrás, então sabia como fazer.
Diane nunca tinha feito caiaque antes, mas mostrou interesse, e concordamos com o plano, marcando o encontro. Tivemos um ótimo tempo no caiaque, cobrindo cerca de 10 milhas em cerca de 3 horas. Depois, fomos a um restaurante charmoso para uma refeição e drinks. Eu pedi uma cerveja artesanal acompanhada de bife e batatas fritas, enquanto Diane escolheu vinho branco com um prato de massa. O ambiente era descontraído e informal, sem pressões. Terminamos a noite com um sorvete de uma barraca à beira do lago e eu a levei para casa. Eu pretendia apenas dar um beijo na bochecha, mas Diane me surpreendeu ao se inclinar e me dar um beijo nos lábios. Foi um momento doce e inesperado. Para não parecer ansioso, esperei até o nosso encontro regular de ciclismo na terça-feira para sugerir outro encontro. Fiquei surpreso quando Diane expressou preocupação de que minha falta de contato pudesse significar que eu não tinha gostado do nosso tempo juntos. Rapidamente assegurei a ela que o oposto era verdade e que eu havia apreciado muito nosso passeio e a companhia dela. Marcamos um encontro para o sábado seguinte, desta vez para uma partida de golfe. Lendo sobre a importância do equilíbrio entre mensagens e ligações para manter o interesse, decidi não ser excessivamente comunicativo. Na sexta-feira, enviei um texto para Diane expressando minha empolgação para o jogo de golfe e sugeri um horário para eu buscá-la, oferecendo também a opção de ela me encontrar no clube de golfe, se preferisse. Ela gentilmente pediu para que eu a pegasse, então combinamos um horário no início da tarde. Nosso tempo no campo de golfe foi muito divertido, mesmo que ambos estivéssemos longe de ser profissionais. À noite, tivemos um jantar em minha casa, onde desfrutamos de um churrasco e uma garrafa de vinho. Após a refeição, enquanto a noite avançava, preparei-me para levá-la para casa. No entanto, Diane pegou as chaves do carro da minha mão, colocou-as na bancada da cozinha e pediu para ver o quarto. Na manhã seguinte, acordei ao lado de uma mulher deslumbrante, com o braço dela sobre meu peito. Diane tinha longos cabelos escuros, olhos verdes cativantes e pele impecável. Uma pequena cicatriz em seu queixo, resultado de um acidente de bicicleta, dava um charme extra ao seu belo rosto. Ela era alta, com cerca de 1,80 metros, e mantinha uma figura esbelta, pesando cerca de 63 kg, e estava em excelente forma. Sua profissão como enfermeira pediátrica falava muito sobre sua compaixão pelos outros. Ela transmitia uma autenticidade e um charme magnético que me atraíram desde o início. Desfrutamos de um café da manhã no meu pátio e a conversa eventualmente girou em torno dos meus planos e da possibilidade de um divórcio. Era um tópico sensível, mas eu entendia a necessidade de Diane de saber minhas intenções antes de se investir emocionalmente na nossa conexão. Afinal, nenhuma mulher quer investir tempo em um homem que possa reconciliar com uma esposa separada em breve. A expressão no rosto de Diane ao ouvir a justificativa peculiar de Andrea para sua partida confirmou o que eu já suspeitava: ela acreditava que Andrea não voltaria. Esse incentivo de Diane ajudou a impulsionar-me para a próxima fase do meu plano. Na manhã de segunda-feira, entrei em contato com meu advogado e solicitei a contratação de um investigador para o caso. Queria descobrir com quantos homens Andrea estava se envolvendo antes de apresentar os papéis de divórcio. Descobriu-se que ela estava namorando vários homens, a maioria casados, que costumavam se reunir no apartamento de Jéssica para continuar a festa após saírem de bares e clubes pela cidade. 2 semanas depois, Andrea recebeu a petição de divórcio, dando início a um período turbulento. Naquela noite, ela apareceu em casa para me confrontar. Quando atendi a campainha, encontrei minha esposa separada segurando um grande envelope marrom e com uma expressão de angústia no rosto. Andrea, o que você está fazendo aqui a esta hora? Perguntei. Com um tom aflito, ela respondeu: querido, recebi esses documentos hoje. Por que você entrou com o pedido de divórcio? Eu te disse que voltaria em breve, esta semana, e que poderíamos começar a trabalhar no bebê que planejamos. Convidei-a a entrar e pedi que se sentasse na cozinha. É um pouco tarde para isso, Andrea. Eu te disse quando você saiu que não queria que você fosse, mas você foi mesmo assim. Ela tentou explicar: querido, eu precisava me descobrir e me sentir bem comigo mesma. Interrompi-a, com um tom sarcástico. Então você se sente bem agora? Sente-se validada como mulher? Explorou sua sexualidade e novos relacionamentos?
Conheceu pessoas interessantes e teve seus encontros íntimos? Minha voz estava visivelmente agitada. Parece que você fez tudo isso. Desde que saiu de casa, quase não tive comunicação com você. Você nem me ligou no meu aniversário, provavelmente estava ocupada com um dos seus namorados na República Dominicana. Sua mãe me ligou perguntando por que você não a contatou no Dia das Mães. Você passou todo esse tempo buscando prazer físico. Ela suplicou: querido, eu te amo muito e vejo que talvez eu tenha ido longe demais. Estou voltando para casa hoje. Respondi firmemente: não, você não vai. Querido, o que você está dizendo? Ainda sou sua esposa e está em minha casa. Ela anunciou: vou voltar para o apartamento da Jace para pegar minhas coisas e volto para casa em algumas horas. Corrigi: não. Você não vai. Você leu todos os documentos no pacote que recebeu? Há uma ordem do juiz especificando que você não pode se aproximar a menos de 150 metros desta casa até o divórcio ser finalizado. Na verdade, você está violando essa ordem judicial agora. Não vou complicar isso, mas você precisa sair agora. Podemos resolver isso no tribunal e acertar os detalhes. Andrea estava começando a compreender a seriedade de nossos votos matrimoniais, que incluíam compromisso, amor, respeito e, acima de tudo, fidelidade. Deixei claro que esta casa não tinha valor sentimental para mim. Se ela quisesse, poderia ficar com a casa por aproximadamente $150 mil, valor correspondente à minha parte. Se não estivesse disposta a pagar, a venderíamos e dividiríamos o lucro da venda. Era uma solução direta, mas enquanto eu permanecesse na casa, ela não voltaria. Acompanhei-a até a porta, fechei e tranquei atrás dela. Um mês depois, conseguimos evitar a necessidade de uma audiência judicial e concluímos nosso divórcio de maneira discreta. Andrea recebeu metade dos nossos bens, conforme seu direito legal. Vendemos a casa e eu segui em frente com minha vida. Andrea ajustou-se à sua nova rotina, mas soube por um amigo que a escola charter onde trabalhava havia aconselhado a manter sua vida pessoal mais reservada. Alguns pais, ao tomarem conhecimento de seu envolvimento com vários homens, ficaram desconfortáveis com sua presença como professora, especialmente entre as mães, que eram bastante críticas em particular. Parece que alguns desses pais poderiam ter sido seus amantes. Subsequentemente, Andrea foi diagnosticada com uma doença sexualmente transmissível, não fatal, mas que exigia 1 ano de abstinência. Isso não era uma grande preocupação, pois ela estava grávida. Um de seus parceiros conseguiu engravidá-la. A falta de consistência no uso do anticoncepcional, o consumo frequente de álcool e a ausência de preservativos contribuíram para a gravidez. O pai permaneceu desconhecido, mas tinha uma notável semelhança com um dos professores da escola, um homem casado. Meu divórcio foi oficialmente concluído e eu estava livre de Andrea. Já se passou cerca de 1 ano desde que toda a turbulência começou. Comprei uma nova casa, recebi uma promoção no trabalho e, o mais importante, Diane e eu estamos morando juntos. Estamos entusiasmados para anunciar 2 novidades. Primeiro, vamos nos casar neste verão e, segundo, esperamos ter um bebê por volta do Natal. A história que acabamos de compartilhar é sobre um relacionamento que passou por turbulências significativas, levando ao divórcio e à reinvenção pessoal. No início, vemos um casal enfrentando dificuldades em seu casamento, com a esposa buscando satisfação fora do relacionamento. Isso não é raro, há muitas pessoas enfrentam problemas semelhantes em seus relacionamentos. Mas o que podemos aprender com essa situação? Comunicação e expectativas. Um dos maiores desafios em qualquer relacionamento é a comunicação. Muitas vezes, o que começa como uma pequena insatisfação pode crescer e se transformar em algo muito maior se não for abordado adequadamente. É essencial que ambos os parceiros se sintam ouvidos e compreendidos. Se um casal começa a sentir que suas necessidades emocionais e físicas não estão sendo atendidas, é importante que isso seja discutido abertamente, não escondido ou ignorado. A importância do compromisso. O compromisso não deve ser apenas uma palavra, mas uma prática diária. Os votos matrimoniais, amor, honra, respeito e fidelidade, são fundamentais para a construção e manutenção de um relacionamento saudável.
Quando esses compromissos são desconsiderados, podem surgir consequências sérias, como vimos na história. A fidelidade é crucial, não apenas para o bem-estar de ambos os parceiros, mas também para a integridade do relacionamento. Resiliência e crescimento pessoal. Após o divórcio, o protagonista da história encontrou uma nova perspectiva de vida. Ele comprou uma nova casa, recebeu uma promoção e, mais importante, encontrou um novo amor. Isso nos mostra que mesmo após uma fase difícil, é possível se reerguer e construir uma nova vida. A resiliência e a capacidade de aprender com nossas experiências são essenciais para nosso crescimento pessoal e felicidade. O valor da autenticidade. A nova relação do protagonista com Diane e suas futuras expectativas de formar uma família mostram que, apesar das dificuldades, é possível encontrar a verdadeira felicidade e satisfação em novas parcerias. Manter a autenticidade e buscar relacionamentos que são baseados em verdadeiros sentimentos e respeito mútuo é fundamental para construir uma vida plena. Essa história é um lembrete poderoso de que, embora enfrentemos desafios e dificuldades, sempre temos a capacidade de crescer, aprender e criar novas oportunidades para nós mesmos. Às vezes, o que parece o fim pode ser apenas o início de uma nova e emocionante jornada. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Seu apoio faz toda a diferença. Até a próxima!